Olá, eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora e estudiosa incansável. Seja muito bem-vinda a mais um Diário de Leitura. Nesse Diário de Leitura eu trouxe um convidado especial, o meu marido, para falar um pouco de indicações de livros para homens. Eu faço parte de muitos grupos de leitura e boa parte deles tem uma composição feminina. E é interessante que as queixas entre as mulheres leitoras são de que seus maridos, ou seus irmãos, ou seus pais não leem tanto quanto elas gostariam, principalmente porque falam, eu tô maravilhada nesse mundo, tem tanto livro que eu tenho gostado, tem tantas leituras que eu queria que ele aproveitasse desse mundo também. Então, eu trouxe algumas indicações com o meu marido para falar para vocês, mesmo de repente uma indicação de homem para homem, com um texto, com livros que façam mais sentido para eles do que os que a gente gosta tanto, do que o que a gente sente tanto impacto. Você quer se apresentar? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Marcel Reis Queiroz, marido da Jéssica, né? E também tenho esse gosto por leitura, né? A verdade é que eu sou professor, na minha profissão eu sou professor universitário, então eu tenho que ler bastante. Então o hábito de leitura não é apenas um prazer, muitas vezes, é também parte das minhas obrigações, o que inclusive por muito tempo tornou particularmente difícil eu ler livros não técnicos, porque eu já leio muito ao longo do dia. Então para mim é um pouquinho mais difícil às vezes pegar outro material para ler, porque eu já estou cansado de ler o livro o dia inteiro, né? Mas ao mesmo tempo me faz ter uma leitura um pouquinho mais rápida, talvez eu esteja aí eu seja um cara um pouquinho diferente do padrãozão, né, para as questões de leitura, mas ainda assim é um desafio para mim, né? A gente estava até conversando nos últimos dias, porque eu era um cara que tinha mais hábitos de leitura, mas depois, por conta de questões profissionais, eu tenho uma carga horária bem extensa de trabalho e às vezes frito meu cérebro no meu trabalho, não sobra muito neurônio para poder ler ficção, por exemplo. Então já quero dar, de repente, posso dar já, começar a dar dicas? Fica à vontade. Porque, de fato, para os homens pode ser um pouco mais difícil ler por vários motivos, né? Muitos poderão dizer assim, eu não consigo ler porque eu trabalho muito, estou cansado. Então, uma sugestão bem moderna, na verdade, que me ajudou muito a ler mais livros, principalmente esse ano, é a utilização de audiobooks. Eu dirijo cerca de 3 horas todos os dias, né? 1 hora e meia para ir para o trabalho, mais 1 hora e meia para voltar. Então, eu utilizo o tempo do carro para poder ler. Então, tem aplicativos de audiobook, como... Posso falar nomes? Pode. Tá? Por exemplo, o Audible ou a Pilgrim. A gente assina a Pilgrim, por exemplo. Já praticamente ouvi todos os audiobooks que me interessaram lá. Então, é uma base de livros cristã. Tem livros não cristãos lá também, alguns clássicos, mas a maior parte são livros cristãos muito bons e com audiobooks muito bem feitos, bem narrados, né? Então é gostoso ouvir, o aplicativo funciona bem, então eu vou dirigindo e ouvindo o audiobook, né? Isso me ajudou muito. Eu também fiz cursos assim, fiz um curso de teologia assim, ouvindo as aulas, e mais recentemente, quando eu esgotei as possibilidades de audiobook da Pilgrim, não é uma base para audiobooks. Tem alguns audiobooks, mas tem muito e-book também. E aí eu acabei esgotando. E aí eu utilizei outras plataformas de streaming, que tem essas plataformas de música, né? Tem alguns canais com audiobooks muito bons também, narrados por profissionais. E mais recentemente ainda, a gente assina o Kindle Unlimited, e aí agora tem o aplicativo da Alexa que faz uma leitura assistiva. Então você seleciona o audiobook, o e-book na verdade, e a Alexa lê para você. Não é perfeito, ela não é uma narradora que interpreta, né? Tem uma voz mais mecânica, mas funciona super bem. É bem mais fluida do que essas vozes artificiais de antigamente. Eu consigo ouvir bem. É claro que ela falha um pouco na leitura do português, porque é uma IA em inglês, então algumas palavras ela não vai reconhecer direito, ela vai ler
Deus, por exemplo. Em vez de Deus, às vezes ela lê Deus. É esquisito. Mas dá pra ouvir numa boa. Quando ela fala versículo é ainda pior, porque ela fala TM, não sei o quê. Ou trademark, aí você demora pra entender o que ela tá querendo dizer. Às vezes você tem que abrir o livro pra ver o que ela leu. Sim. E é engraçado que quando tem alguma palavra em português que tem a mesma escrita do que a palavra em inglês, ela lê em inglês. Por exemplo, ela foi tão rude comigo, ela foi tão rude comigo. Muito engraçado. Mas dá pra ler. E com isso eu consegui, por exemplo, este semestre, né, até junho, eu li 32 livros, que foi o meu recorde pessoal. Eu nunca li tanto na minha vida. Verdade. Né? Então foram 32 livros. Físico, acho que uns 3. Físico, acho que só as leituras que você fez com a Lili. Sim, só as leituras que eu fiz com a Elisa. Então foi um pouco mais, foi uns 5. Mas o resto foi praticamente audiobook. Então revolucionou a minha vida mesmo. Eu tenho lido muito mais e ajuda. Passar 3 horas no trânsito por dia não é legal, não é gostoso. E eu tornei isso legal. Então meu tempo ao volante ficou muito mais gostoso, né? Então essa é a primeira grande dica. Então a questão de tempo, se o cara passa muito tempo no trânsito, audiobook é uma coisa que ajuda a gente inclusive a acalmar no trânsito, porque você tem algo para focar, né? E é interessante que às vezes eu chego em casa e tá terminando o capítulo, falta 4 minutos. Eu fico lá no carro esperando terminar o audiobook, tipo, alongo o tempo dentro do carro porque eu preciso concluir aquele audiobook, ué. Então, é gostoso, foi bem gostoso. Acho que essa é a primeira dica. A segunda grande dica também, talvez seja procurar livros com temáticas que te agradem, né? Às vezes a gente fala, a minha esposa me passa muitas recomendações. E algumas recomendações não são necessariamente aquele livro que eu vou gostar, né? Tem livro que ela leu, isso é bem interessante, porque nós somos casados há 10 anos, a gente sempre achou que a gente tinha muita coisa em comum, e é impressionante como a cada ano que passa parece que a gente tem mais diferenças, ou a gente vai descobrindo. Impressionante. Apesar de sermos casados e compartilharmos muito tempo, conversas, os nossos gostos também vão sendo lapidados de uma forma diferente. A Jéssica gosta muito mais de romances do que eu, romances de cura. Embora eu goste de romance, eu tenho percebido que o meu estilo favorito são as fantasias mesmo. Fantasias e fantasias mais densas, fantasias às vezes um pouco mais sombrias, mais dark. Livros às vezes com temáticas um pouco mais próximas de guerra, por exemplo, me atrai. E distopia. Sou apaixonado por distopia, e isso eu já sabia, né? Desde sempre. Então, li quase todas as distopias conhecidas, famosas pelo menos, né? Gosto muito da temática. Talvez por a distopia não deixa de ser uma fantasia. É uma fantasia que aconteceria no nosso mundo se alguma coisa muito louca acontecesse, né? Então eu gosto dessas construções de mundo fantásticos. Então escolher mais livros de fantasia também foi uma técnica interessante para que eu pudesse ler mais, né? Acho que essas duas grandes sugestões aí, né, que eu poderia dar. Eu queria colocar um ponto bônus, porque ele leu muitos dos romances que eu indiquei. Ele torceu o nariz primeiro e falou, tá bom, vou dar uma chance. E aí, como foi a experiência de ler os romances que eu indiquei? Então, isso foi bem interessante também. Por que talvez eu e boa parte dos homens, não sei, não gostem muito de romance, né? Eu tenho duas hipóteses. Uma delas é que, de fato, talvez o cérebro masculino, o coração masculino, sei lá, a nossa energia, sei lá como é que você pode chamar isso, talvez goste mais de temáticas de ação, temáticas que tenham algum embate, tá? Eu não sei o quanto isso faz parte de verdade da masculinidade, digamos, né? E talvez tenha um gosto particular por isso, ou o fato de nós também sermos socializados para isso desde criança. As crianças, os meninos brincam mais de coisas de ação. Então, eu não sei exatamente, eu sou um homem das ciências, né? Eu sou um professor universitário da epidemiologia, enfim. Então, um homem científico, um cientista. Mas a gente não sabe exatamente o quanto essas coisas podem ser biológicas ou apenas socialmente construídas.
eu acredito particularmente que talvez seja um pouco de cada. Não descarto a questão da biologia, de homens serem biologicamente diferentes das mulheres, e isso faz bastante diferença nos gostos pessoais, mas também tem a questão social. Nós somos socializados, talvez para as questões mais de agressividade, enquanto as mulheres socialmente são mais trabalhadas na questão dos relacionamentos. Não sei o quanto isso é intrínseco, né, da mulher biologicamente, ou o quanto isso é ensinado ou pelo menos reforçado socialmente. Então talvez as mulheres gostem mais de romance porque o romance já faça parte mais do universo feminino, biológico e social. Então talvez para os homens a gente precise ser inserido nesse mundo. Eu li acho que uns 4 romances, ou 5. Talvez. Romances mesmo, né? No estilo literário. Romance romântico. Romance né? romântico. E a maioria deles, inclusive, foi mais infanto-juvenil. E particularmente eu gostei. Tem alguns que eu gostei bastante, inclusive, né? Por exemplo, tem um que chama Bem Sei Que Tudo Podes, que é um romance de cortejo. Não chega a ser adolescente, porque eles são universitários, mas eu gostei muito, achei muito bonito o livro, né? Eu particularmente gosto muito do romance nessa parte de flerte, na parte do cortejo, na parte da aproximação. Eu sou apaixonado por dorama, por exemplo, gosto muito. Agora metade dos homens fecharam o vídeo. Fecharam o vídeo. Eu gosto. Eu acho gostoso ver o casal se aproximando e os detalhes desse relacionamento se formando. Eu acho isso muito gostoso, muito bonito, né? Me irrita um pouco, às vezes, aquela série, aquele filme em que as pessoas se olham, de repente se beijam. Eu falo, meu Deus, como é que isso aconteceu? O amor não é assim, né? A paixão pode ser pele, mas não é amor, né? E eu gosto do amor. Então eu acho isso bonito. Então esses romances mais slow burn, para usar o nome do beat, né? eu particularmente gosto. Não é todo mundo que gosta. Então, talvez por isso eu curti um pouquinho mais esses romances. Mas eu acho bonito também, nesses romances bem escritos, o papel do homem. Eu acho isso legal de observar. Embora a maioria deles seja escrito por mulheres e provavelmente para mulheres, é interessante ver o crescimento dos homens. Interessante isso agora, presta atenção, homem. Talvez seja interessante você ler romances, porque, presta atenção no que eu falei. Os romances cristãos normalmente são escritos por mulheres, normalmente para mulheres. Então quem é esse cara do romance? É aquele cara que aquela mulher criou na cabeça dela, provavelmente colocando ali as virtudes que ela gostaria de encontrar num homem, né? Tem homem quebrado, tem homem pecador também. Os homens também são falhos e eles também têm a sua curva de personagem. Não, um bom romance vai trabalhar essas questões. Não vai ter só personagem perfeitinho, né? Ele vai ter personagens que têm as suas lutas, têm as suas falhas, como qualquer ser humano. Como nós. Nós também falhamos. Sim. Eu peco, tu pecas, ele peca, todos nós pecamos, né? Então nós somos falhos, nós temos os nossos dilemas e assim como as mulheres buscam isso na literatura, os homens também podem buscar. Um exemplo de um homem que superou um dilema, uma dificuldade no livro, pode ser base, pode nos tocar e nos auxiliar a trabalhar aquilo também. E também tem essa questão de que foi uma mulher que escreveu colocando ali talvez os seus anseios, as suas necessidades. Então se a gente prestar atenção nos homens desses romances, nós podemos aprender o que as mulheres esperam de nós. Nós temos pouquíssimos romances escritos por homem, inclusive é uma questão bem interessante para se pensar, né? Romances masculinos que falem do masculino, né? Para homens. Talvez seja isso interessante. Mas ler os romances escritos por mulheres nos dão boas dicas, nos dão pode ser guias para o coração dessa mulher também, né? A gente até brinca aqui. Minimamente leia o livro favorito da sua parceira. Por favor. E se ela for escritora, leia o livro dela, porque naquele cara vai estar provavelmente tudo que ela espera de você. Muitas vezes vão estar as suas falhas também, porque ela tem experiência em ser uma mulher que acompanha essa falha, entendeu? Então, às vezes ela chora por algo que você faz, talvez ela se alegra por algo que você conquista. Então,
vai ter muito dela nesse livro, então provavelmente vai ter muito de você também, né? É bem peculiar. Então fica aí a dica, leia esses romances também, dedique-se um tempo ali com essa intenção, talvez, né? Quem sabe o bichinho do romance te pega, te morde e você começa a gostar do estilo. Eu li alguns, não é o meu estilo favorito, a gente já descobriu isso aqui, eu converso com a Jéssica. O livro dela, que é um romance de cura, é um livro primoroso, eu me emocionei várias vezes, quase todos os capítulos assim mais emotivos eu chorei, né? Não tem problema de falar, eu sou meio chorão. Me emocionei, não necessariamente porque aquilo me tocou, uma dor minha, mas porque o texto é bonito. Pela beleza do texto, pela beleza dos relacionamentos ou das questões que estão ali. É um livro muito bem escrito, fazendo propaganda. Mas é algo que eu preciso dizer, porque é um livro muito maduro, muito bem escrito. Mas não é muito o meu estilo. Eu demorei até bastante tempo para terminar ele, de ler ele. Eu fui o primeiro leitor beta a começar e o último a terminar. No meio tinha umas 10 leituras betas aí. Eu fui o último a terminar. Então, não é o meu estilo. Então, eu li um pouco mais lentamente, porque eu estava com outras leituras que, de fato, me agradavam mais. Mas, ainda assim, eu pude curtir e eu me emocionei. Então, vale a pena. Dito isso, volto àquela dica. Não precisa ficar lendo romance se você não gosta de romance. Leia livros que te atraem. Se você curte uma questão mais social, busque livros que tenham críticas sociais. Se você gosta de fantasia, mundos fantásticos, super elaborados, tem livro pra caramba nessa linha. Se você gosta de uma coisa mais de ação, talvez contexto de guerra, tem livros neste contexto e que talvez te agrade. Então, tem livro pra caramba. A gente tá vivendo um momento da literatura cristã no Brasil que tá tendo livro publicado todo dia. E com a possibilidade de um Kindle Unlimited, por exemplo, você tem acesso a milhares de livros. Então, o material tem. Então, assim, vou dar algumas indicações. Nem todos são livros de ficção. Eu quis tentar separar livros que me agradam e livros que talvez tenham temáticas que sejam interessantes ou importantes para homens. Então, eu peguei aqui algumas opções. Eu vou começar com o meu autor favorito, e talvez muita gente se identifique aí, que é C.S. Lewis. Eu sou absolutamente apaixonado por Lewis, tenho aqui a minha pequena coleção, pequena porque falta muita coisa ainda. Não li todos, eu li metade mais ou menos. O que é normal de toda a estante do leitor, né? Não ter a maior parte dos livros você ainda não leu. Tem muito mais livro no mundo do que o meu tempo me permite ler. Então, esse livro é um livro que eu comecei a ler umas 3 vezes e quando eu concluí eu pensei, poxa vida, eu queria ter terminado de ler isso antes. Já foi base para pregação, já me deu insights para pregação, simples, né? Que é o livro Cristianismo Puro e Simples. É o clássico dos clássicos quando a gente fala de Lewis, né? É o Lewis, aquele do Crônicas de Nárnia. Então, começa aqui. Nárnia é legal, uma fantasia bem bacaninha para você ler com seus filhos, mas do ponto de vista mais teológico, digamos, ele não é o livro mais exato, o livro mais sóbrio, né, dele. Mas esse livro aqui é muito legal. É um livro de conciliação cristã, né? Como o próprio nome diz, cristianismo puro e simples. Esse termo simples, inclusive, me acompanha desde que eu li esse livro. Isso revolucionou minha forma de ver o cristianismo. Porque a gente, às vezes, encontra hoje em pregações, em cursos, em teologias, um cristianismo que deixou de ser simples, que está muito complexo, muito detalhado, muito distante da gente, muito cheio de regras, né? E o cristianismo não é assim. O cristianismo é para ser simples, acessível, para o nosso dia a dia. E então o Lewis, ele faz essa tentativa, ele tem alguns capítulos introdutórios, bem conciliatórios. Ele era um inglês anglicano, que é um cristianismo um pouco diferente daquele vivido no Brasil, né? E ainda assim ele consegue fazer uma ponte entre as diferentes denominações, vertentes do cristianismo muito sensata e sábia. Então é um bom caminho para a gente poder começar. Então ele começa nos primeiros capítulos essa grande introdução e depois, principalmente na parte do livro 3, ele entra em detalhes de conduta cristã. E aí é bem interessante, aí nesse ponto que chega o meu apelo aos homens,
Porque ele fala de moral, moral individual, moral social, moralidade sexual, o casamento cristão. Então ele vai abordando esses tópicos que são importantes. Um homem precisa estudar e precisa se dedicar ao seu casamento. O casamento não é uma coisa simples. Manter um casamento exige trabalho e dedicação. E por que não estudo, né? Então esse é um livro bem interessante para isso. É um livro... Lewis, assim, ele não é todo mundo que vai gostar da leitura de Lewis, porque ele era um acadêmico. Então ele tem uma leitura, às vezes, com termos um pouquinho mais rebuscados, mas ele é bem humorado. Então ele é meio brincalhão, às vezes ele solta umas piadas. Eu gosto muito desse humor, dessa espiritualidade de Lewis, né? Inclusive, eu particularmente acho que ele manda melhor nesses livros mais teológicos do que nos livros de ficção, particularmente, né? Eu até ia comentar que Cristianismo Puro e Simples, tem muita gente que comenta que não é um bom livro do Lewis para começar, né? Porque ele é mais complexo, que ele é mais difícil de ler. Mas talvez você deva dar uma chance e descubra um amor pela escrita dele, como o Marcel descobriu. Como eu disse, eu tentei começar a ler ele 2 ou 3 vezes, até engrenar, né? Então talvez não seja a leitura mais fácil, mas é que do conteúdo, ele é um conteúdo bem introdutório. Mas é que ele faz uma coisa diferente, ele parte da lógica para chegar na religião, digamos, em vez de fazer o caminho contrário. Então ele vai para um argumento mais filosófico, mais lógico, para chegar nas questões espirituais. Então talvez isso seja um pouco difícil para algumas pessoas. Então talvez um outro bom livro do Lewis é esse daqui, O Peso de Glória. Eu já li ele mais de uma vez. É muito interessante esse livro porque na verdade ele é uma coletânea de palestras, são 7, se eu não me engano. E foi uma coletânea feita com palestras que ele fez na universidade que ele trabalhava, eu não lembro qual agora, porque ele trabalhou em mais de uma. E foi num contexto da guerra. Eu não lembro se é a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, acho que é a Segunda. Mas, assim, qual era o contexto na Inglaterra naquele momento? Muitos homens foram convocados para a guerra. Lewis, inclusive, teve uma participação pequena, mas a guerra impactou bastante ele, porque ele perdeu amigos na guerra. E ele era professor numa universidade que teve vários alunos, homens, convocados para a guerra. Alguns deles, inclusive, perdendo a vida. E tem os alunos que ficaram. Esses alunos que ficaram, eles estavam ali estudando. Ele era professor de literatura inglesa, né? Então, o aluno podia pensar, cara, o mundo tá numa guerra mundial, o povo tá morrendo, os meus amigos, colegas de classe foram convocados para defender a nossa nação e eu tô aqui estudando literatura. Então, esses alunos estavam com muita dificuldade de se concentrar e de encontrar significado ali. Por que eu tô aqui vivendo a minha vida normal? Eu tô aqui estudando na universidade enquanto o meu amigo tá ali numa trincheira, dando a vida por mim. Então eles estavam entrando em parafuso. E aí o reitor da universidade convidou Lewis para fazer uma sequência de palestras de ânimo, de exortação, para suporte para esses alunos. Então é um livro muito precioso. Ele tem algumas abordagens aqui sobre guerra e alguns assuntos bem profundos, inclusive, que podem ajudar um coração ansioso, um coração que está ferido, um coração que está angustiado, né? Eu particularmente amei algumas dessas mais do que outras, principalmente, né? Usei também já alguns insights desse livro em pregações, porque são palestras, porque era no contexto de universidade, mas alguns são pregações. Não tão expositivas, mais temáticas, mas muito boas. Eu amo muito esse livro, tá? Eu ainda tenho mais 2 indicações de Lewis, eu vou fazer rapidinho aqui. Agora partindo para ficção, tá? Esse livro aqui eu não tenho ele ainda na versão dessa coleção bonitona aqui, da Thomas Nelson. Eu tenho essa versão mais antiguinha, da Editora Vida, que aqui tá como O Grande Abismo. O livro foi retraduzido para O Grande Divórcio, que é o nome original. E esse é uma ficção mesmo, né? É um livro curtinho, bem rapidinho, 120 e poucas páginas, não é um livro longo. Uma leitura bem fluida, mas bastante profunda também.
Ela narra a experiência de uma pessoa que vive numa cidade cinzenta, pega um ônibus e vai para a cidade onde tem os seres espirituais lá. Lewis acreditava na questão do purgatório, então pode ser uma visão dele do purgatório. Não é o que nós brasileiros, a maioria de nós não cremos dessa forma, né? Mas vale a leitura, por quê? Porque neste mundo espiritual, que seria talvez uma coisa semelhante ao purgatório, uma coisa entre a terra e o céu, ele encontra várias pessoas que são arquétipos das pessoas aqui na Terra. Então, que são arquétipos, né? São personagens que representam as nossas características, que representam os nossos dilemas, né? Tem, por exemplo, ali e aí ele vai conversando com as pessoas que estão tentando ser convencidas a ir para o céu. E elas vão colocando entraves nisso. E é muito interessante, tem duas pessoas particularmente que me marcaram muito. Uma delas é um teólogo, né, que tecnicamente é visto na Terra como alguém de espiritualidade maior, só que ele idolatra a teologia e não adora o Deus por trás desse estudo, né? Então quando ele fala, vamos para o céu, e lá você vai conhecer a verdade, ele fala, calma lá, meu amigo, como assim é verdade? A verdade é relativa. Não, mas você vai conhecer, todo o debate vai acabar porque você vai estar de frente para a verdade. Ele, então eu não quero, se não vai ter debate lá que estimula o nosso intelecto, eu não quero, né? Então é muito, muito louco isso, pessoas que valorizam mais o debate e a discussão do que encontrar a verdade propriamente dita. Então ele joga isso na nossa cara, né? Tem uma outra mãe que o filho já faleceu e foi pro céu, digamos, e ela tá ali querendo encontrar, e aí a gente fala, o Lewis ele discute essa questão da idolatria do amor, a idolatria a pessoas, a idolatria a um filho. Então é um livro precioso. Esse acho que foi o livro que eu mais li na minha vida, depois da Bíblia. Eu li já mais de 6, 7 vezes, talvez. Sabe aquele livro comfort book? Quando você tá, eu tô cansado, queria ler uma coisa gostosinha, eu cato isso aqui pra ler. Ou pra ouvir, né? Nos audiobooks. Então é maravilhoso, sou apaixonado. E tem outra ficção também do Lewis, que eu não tô com ela aqui presencialmente, porque eu emprestei. E este aí eu entro bem é um livro... Mulher pode ler também, é claro. Mas é um livro que fala muito com homens, que é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um livro muito curioso. Ele narra as cartas que um diabo sênior, um diabo experiente nas artes das tentações, enviando para o seu aprendiz que está na Terra tentando um homem. Então é designado para ele é tipo professor de uma universidade do inferno, uma coisa assim. E aí tem esse novo aprendiz que chegou na época do estágio dele. Então ele vai para a Terra por estágio supervisionado. E aí é atribuído a ele um ser humano, um homem, e esse aprendiz vai usando as técnicas e artimanhas que o seu tutor, seu professor, vai aconselhando. E aí é interessante que, usa tal tática. Aí na próxima carta, vejo que essa tática funcionou bem, você conseguiu afastar ele da igreja. Agora tenta desse jeito, mas tome cuidado, não permita que ele faça isso. E aí ele vai dando sugestão de tudo que a gente não pode fazer. ou tudo aquilo que a gente precisa estar atento. Então, é um homem solteiro, ele vai tentar na questão de se autorresolver, né? Na questão sexual individual, né? A questão que não é sexualidade, na verdade, da questão da masturbação, né, que isso vai distanciar ele das pessoas, vai fazer ele olhar pra ele. Aí quando ele encontra uma mulher, e essa mulher é cristã, tá querendo levar ele pra igreja, ele fala, cuidado com essa mulher, não deixa ele ouvir. Depois que ele começa a engrenar o relacionamento com essa mulher, ele fala, perdemos um pouco essa batalha. Ele agora já está apaixonado por essa mulher que é do nosso inimigo, o inimigo deles que é Deus, né? Ele chama Deus de nosso inimigo. E aí, já que não conseguimos afastá-lo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele pecar com ela, fazer ele se inflamar de sexualidade por ela,
e tentar ter relacionamento sexual com ela fora do casamento. E aí quando isso não dá certo, fala, então vamos tentar outra tática, vamos idolatrar essa mulher, colocar essa mulher num pedestal, como ela é perfeita, discípula de Deus, né? E coloca ela num pedestal irreal, porque ele vai se frustrar, porque vai colocar sobre ela expectativas que ela não pode solucionar, né? Então é muito interessante. Ele vai discutir também temas super atuais. Meu, o negócio tem quase 100 anos que está escrito. Mas ele era um contexto de guerra também, né? Que Lewis viveu muito isso. Então ele fala assim, vamos fazer uma idolatria à pátria. Colocar a pátria acima de Deus. Um político acima de Deus. Tenta isso com ele, né? Faça ele discutir, ele ter ódio do outro lado, do outro partido, né? Faça ele sucumbir nesse ódio, faça ele ser revoltoso, a ofender as pessoas, se afastar. Então, assim, é muito interessante. E para nós, homens, eu falo que mulheres também vão ser edificadas por esse livro, mas nós, homens, eu acho que esse diabo, ele aborda os principais dilemas do coração masculino. A idolatria, a pátria, a guerra, a mulher, a sexualidade, a imoralidade. Cara, ele vai assim, dedo na ferida, né? Eu até queria fazer um grupo de estudo lá na igreja, de repente, pra gente ler os capítulos e discutir, porque ele vai, assim, nos principais dilemas da masculinidade. Então eu acho um livro muito interessante e é uma ficção, né? É uma narrativa, então é um livro que talvez seja mais palatável para algum público, porque tem uma história por trás. Você vai acompanhando a história daquele homem e o seu tentador, né? Do Lewis, você indicaria também a trilogia cósmica ou não? Assim, ela fez a pergunta polêmica, que ela sabe, né? Não sei, porque assim, a trilogia cósmica é composta por 3 livros, né? O Além do Planeta Silencioso, Perelandra e A Grande Abominação. Não lembro o nome do último, mas tem agora tá com a edição única, a trilogia cósmica, né? Também. Eu não lembro o nome do terceiro livro, mas não importa, terceiro livro. O primeiro livro, Além do Planeta Silencioso, é maravilhoso. É um livro de viagem interplanetária, um mundo de fantasia, né? É um livro muito gostoso de ler, tem uma construção muito bonita. É um livro curto também, mas ele é muito legal de ler. Ele é meio que unanimidade, acho que todo mundo que lê gosta. É um livro simples, um livro bem gostosinho de ler. O segundo livro, ele chama de trilogia cósmica, mas são 3 livros, cada um com a sua história, impressionante. No máximo no mesmo universo, mas você pode lê-los independentes, inclusive. O segundo é o Perelandra, esse já é um pouco mais divisor, porque tem gente que ama e que odeia. Eu sou do grupo que ama. Eu sou do grupo que odeia. Ela não gosta. É o mas pior livro. Não é. O terceiro é pior. O terceiro é pior. Eu gosto, mas é que ele é um livro de diálogos. Então, é um cara que vai para um outro planeta e ele encontra a Eva desse planeta e tem o Adão desse planeta. É um livro bem controverso, é como se Deus estivesse fazendo uma outra criação em outro planeta, mas é um livro que ele vai discutir muito teologia, ele vai são discussões, são conversas que ele vai ter com esses habitantes deste planeta. É aquela força medonha. Aquela força medonha. É um livro medonho também. É o nome também. do terceiro. E ele ainda dividiu em 2 livros, pelo amor de Deus, eu li os 2. Porque eu tinha que chegar no final agora, né? Mas esse Perelandra eu gosto muito. É um livro mais profundo, é mais introspectivo, talvez. Então ele não é pra todo mundo, mas ele é um livro mais profundo. Eu gosto. Li ele uma vez só, mas eu gostei bastante da leitura. E aquela força medonha, você esquece que existe. Finge que não existe. Então pode dar uma chance pra ler a trilogia inteira, vai que a pessoa tem uma opinião diferente, né? Não sei, vai que tem alguém aqui, de repente, comenta aí, eu gostei daquele livro medonho. Comenta aí, porque eu não conheço ninguém que tenha gostado. É uma brisa assim, não sei, ele bebeu muito pra escrever aquilo, não é possível. Ele misturou muita coisa, ele viajou, não faz sentido. E nem gostei de ler.
Não gostei de ver. Mas enfim. Mas o primeiro, principalmente, é legal. Vale a pena. O segundo é mais profundo. Mas é um livro mais geral. Eu não coloquei na lista porque eu procurei livros que falem, talvez, com a questão da masculinidade, né? Vamos continuar, então, com as ficções cristãs, que esse vídeo já tá ficando bem longo. Esse livro é, atualmente, o meu livro do coração. Eu estou apaixonado Essa saga. por essa saga, na verdade. Eu tenho aqui os 4 livros. É um livro americano, se não me engano. O É mais pra autor câmera. Andrew Patterson. Eu acho que ele é americano. Eu vou mostrar só a capa do primeiro, porque a capa dos outros tem um pouquinho de spoiler. Tá? Então, Saga Wingfeather. O primeiro livro se chama Nos Limites do Mar Sombrio da Escuridão. Assim, eu não tenho palavras para falar sobre esse livro. É uma fantasia. Então a gente tá num mundo fantástico. Eu esqueci o nome agora. Esse é o nome da minha. Esqueci o nome do mundo em que essa história acontece. Que estamos. Então, o primeiro capítulo chama Uma Breve Introdução ao Mundo de que estamos. E aí esse tem 2 grandes continentes, Dengue e Scree. E aí lá no meio do oceano tem uma ilha, a Ilha Brilhante de Aniera, onde reina o Rei Supremo de Aniera, que ele é respeitado e amado pelo mundo inteiro, a não ser por um inimigo, Nag, o Sem Nome. E aí a história já começa de um ponto em que esse Nag, o Sem Nome, fez uma conspiração, ele criou um exército de seres que conseguiu, de alguma forma, derrotar o Rei Supremo de Aniera e matar esse rei. E ele depois avançou sobre o outro continente de Scree, onde viviam, digamos, os humanos, né? E dominou também. Então, a história começa 8 anos depois dessa grande guerra, numa Scree já dominada por Nag com seu exército. Então, as pessoas estão tentando viver o seu cotidiano sob supervisão e controle desse exército de Nag, né? E então, lá em Scree, tem uma cidadezinha pequenininha chamada Gleepwood, onde vive uma família, os Igby, é a mãe, um avô, porque o pai morreu, e 3 irmãos, que é o Jenner, o Tink e a Lily. Então são 2 meninos, uma menina, e essa família, ela tenta viver ali uma vida normal e feliz. A escrita é muito legal, é muito genial. E é muito gostosa de ler e divertida, né? Ele é bem humorado em muitas partes. E eles estão tentando viver ali uma vida comum sob essa ameaça, e várias coisas acontecem, é um mundo de fantasia. Não tem, assim, muita magia, digamos, é um livro tem guerra, um livro de combates, de aventura, digamos. É um mundo fantástico, mas ele é mais de aventura, né? Porque acontecem umas reviravoltas, e aí esse exército começa a implicar com eles, e aí eles têm que fugir, enfim, e aí parte da história é a trajetória deles por este mundo fantástico. É bem divertido, tem algumas criaturas que o Patterson criou aqui, a maioria dos alimentos ou das criaturas parecem ser uma coisa próxima do que a gente tem. Por exemplo, eles têm um alimento que eles comem muito, é as totatas, que parece a nossa batata, só que tem um sabor mais frutado. E tem os animais como rateixugo, A vaca dentada. e o ser mais emblemático e mais perigoso de toda a Scree, que é a vaca dentada, que seria uma vaca selvagem com dentes muito afiados, e ela é carnívora e sedenta por sangue. Então é o animal que eles mais temem, porque ela é violenta e ela devora pessoas. É muito interessante. E gera uma curiosidade bem grande das crianças. É um livro assim que dá para ler com criança. A gente está lendo com a Elisa, que tem 8 para 9 anos. Ela está conseguindo acompanhar bem. E ele consegue captar a atenção tanto deles quanto a nossa. Por que está na minha lista? Porque o personagem principal, embora também fale bastante do Tink e da Lily, mas o personagem principal, os dilemas que a gente vai acompanhar e a principal curva
é do Jenner, que é o irmão mais velho. E é um livro, assim, é um livro escrito por um homem para homens. Mulheres vão se beneficiar? Claro que vão. Mas ele fala muito ao coração dos homens e dos meninos. Então é um livro bem interessante para o crescimento de um menino. Eu me apaixonei, mas eu tô ansioso para quando meu filho, Levi, tiver idade suficiente, eu poder ler esse livro com ele e discutir isso aqui. Porque é um livro que vai falar sobre família, é um livro que vai falar sobre sacrifício, mesmo que levado ao extremo. É um livro que vai falar sobre colocar a vida do teu próximo acima da sua, os interesses do seu próximo acima dos teus. Vai falar sobre engano, sobre mentira, trapaça, enfim, as tentações que os homens têm, né? É um livro infanto-juvenil, então não é um livro de romance, não teve romance até aqui, a não ser dentro de um contexto familiar, enfim, tem alguns casais casados, né? Que vai falar sobre, mas bem dentro de um contexto de relacionamento familiar e não conjugal. Não tem relacionamento conjugal, digamos aqui. É mais do ponto de vista familiar. E tem até no livro 3 uma parte bem interessante que eles estão em outro local agora e tem uma outra cultura este local. E esse local ele tem uma tradição de forjar homens bravos, né? Então eles passam por treinamentos com muita violência, inclusive. Eu achei bem interessante porque é uma questão de canalização da força e canalização da agressividade que alguns podem ter, né, para o uso correto a serviço da comunidade. Entende? Então eles vão falar assim sobre quando devemos ser agressivos para proteger aquilo que importa ou quem nós amamos, como utilizar isso com sabedoria, né? Então são princípios que talvez os homens precisem ter, né? A gente sabe que tem alguns homens, algumas crianças, eu tenho um filho de 2 anos e é impressionante como ele tem uma energia violenta às vezes e talvez ajude a trabalhar essa questão, né, do jeito certo. Então ele fala sobre uma masculinidade bem interessante, é uma masculinidade que reconhece suas falhas, que chora. Tem personagens masculinos super sensíveis aqui, sem deixar de ser homem. Então, uma masculinidade que permite essa vulnerabilidade para ser trabalhada. Mas ao mesmo tempo também tem uma masculinidade que se coloca no lugar certo, no lugar de homem dentro da família, dentro do relacionamento, né, dentro de uma comunidade. Então é um livro muito, muito precioso. É um livro que também me fez chorar. Tem cenas aqui profundas, mas profundas porque mexe no âmago do homem, que tocou mesmo, sabe? No dilema masculino. Então, é assim, como eu disse, eu tô apaixonado. Tá no meu top, com certeza. Eu não consigo fazer um top 3, top 5, seria impossível. Não consegue organizar o ranking. Não dá. Mas com certeza estaria pelo menos no meu top 5, digamos. Né? A saga. Eu não terminei ainda. Eu tô na metade do último livro, né? Que é o maior, inclusive, né? O último livro é bem extenso. Eu tô na metade dele. Até agora, o 3 acho que foi o meu favorito, porque é um livro muito mais profundo. E, cara, é bonito demais. É sério. É muito bonito. Eu tenho milhões de outras indicações, né? Mas eu acho que esses são aqueles que cristãos e que tocam mais no ponto da masculinidade, né? Eu teria algumas outras indicações também, alguns livros, inclusive, tecnicamente não cristãos. Cabe falar? Manda bem. É que tem um livro que eu li relativamente recente com a Elisa, que foi As Aventuras de Pinóquio. Que é o livro original, tá, gente? Não é uma adaptação, não tem nada a ver, é pouco. Quando você procurar clássicos, geralmente é melhor você pegar um que tenha um texto integral, né? Sem as adaptações, porque a adaptação acaba... Algumas são muito boas, mas algumas acabam cortando princípios fundamentais que o autor queria trabalhar ali. Então, se você conseguir pegar algo com o texto integral, é melhor. E essa edição é de texto integral. Sim.
As Aventuras de Pinóquio, A História de um Boneco, por Carlo Collodi, um italiano. E assim, as histórias antigas, que a gente chama hoje de clássicas, elas são carregadas de moralidade, né? E moral é uma coisa que às vezes vai sendo adaptada de acordo com o seu tempo. Por isso que é tão importante a gente procurar os textos originais, porque as versões dos livros, eles vão atendendo às demandas da sua época. E nós vivemos um tempo de uma moralidade um pouco relativizada demais. Uhum. Então, mesmo o filme da Disney é um filme muito suave, por exemplo. Então, as adaptações da Disney, a gente viu, depois de ter lido o livro, a gente tem uma regra aqui em casa, que quando existe um filme que foi feito com base num livro, a gente não assiste antes de ler o livro. Principalmente com a Elisa. Com a Elisa, né? Então, depois de ler o livro, a gente assistiu todos os Pinóquios que existem. Assistimos o Pinóquio da Disney, o live action da Disney, e assistimos... Tem um filme no italiano, acho que é no Prime que tá, né? Acho que foi. Ou no Netflix. Acho que sim. É um filme italiano que é feito bem fiel ao livro. Legal. E depois eu particularmente assisti ainda do Guilherme Del Toro, que não tem nada a ver com o livro, é só tem um boneco ali e um Foi Gepeto. inspirado no Fora isso, não tem mais nada a ver com quase com o livro, né? Mas, por exemplo, as adaptações da Disney são extremamente suaves, e o Pinóquio é só um bonequinho bobo, ingênuo, que está sendo enganado e levado por pessoas más. É o coleguinha mau que levou ele lá para a terra das diversões. É o dono do teatro, que é ruim, enganou ele para tentar escravizar ele. E esse não é o Pinóquio do livro. O Pinóquio do livro é ruim. Você tem uma ideia? Olha o spoiler. Pequeno spoiler. Pequeno, porque é um dos primeiros capítulos. Sabe o grilo falante? Que é a consciência dele ao longo do filme? O Pinóquio mata o grilo falante na primeira tentativa de aconselhamento. O grilo fala: você tá fazendo uma coisa errada, mas eu quero fazer, mas isso vai dar ruim. Eu não quero te ouvir. Pá, tá com um martelo no grilo, o grilo morre. Ele mata o grilo. Não quero te ouvir, eu mato. Então o Pinóquio é ruim. O Pinóquio é ruim. Ele tem um coração ruim. E fala muito sobre, assim, não é um livro cristão, embora eu acredite que tenha um background. Um bom aprendizado. Um bom aprendizado. Eu particularmente, eu não pesquisei a vida de Carlo Collodi, não sei, mas que assim, me parece muito uma tentativa de falar sobre a natureza caída do ser humano, o coração caído, e que as crianças, nós acreditamos dessa forma, que a criança ela já nasce assim, e ela é ruim, ela precisa ser ensinada a ser boa, né? Se você deixar a criança... Ela precisa ser discipulada. Ela precisa ser discipulada. Tem um livro sobre isso. Ele é ruim. Gepeto come o pão que o diabo amassou na mão desse menino. E quando ele toma decisões ruins, não é só porque ele foi enganado. É porque ele quer. Ele sabe o que ele está fazendo. Quando ele... Não, chega de spoiler. Enfim. Mas leiam. Ele é muito ruim. Ele faz maldade porque ele quer. E aí, ele vai colhendo o fruto dessas maldades. Então é bem interessante. E aí, ele vai aprendendo. E ele vai se arrependendo. Então ele tem uma curva muito interessante que não acontece nos filmes. Lá, ele é um bobo que é enganado. E aí, como ele é um bobinho, tadinho, vem uma fada e ajuda ele. Aqui não. A fada, ela existe. Mas essa fada, ele engana a fada. Ele faz mal pra fada. E é bem interessante. Tem uma figura do Gepeto, que é uma figura paterna. A fada representa uma figura materna pra ele. E ele vai aprendendo, o coração dele vai mudando. Até que chega no final, ele tem uma curva de aprendizado muito bonita, muito interessante. E é um livro curtíssimo. Assim, ele é um livro longo, não é um livro tão curto, mas ele tem capítulos curtos, e esse livro particularmente tem as ilustrações originais. Cada capítulo tem 3, 4 páginas, 2 páginas. Então lá dá pra ler um capítulo ou 2 por noite com teu filho, com a tua filha, e discutir alguma coisa se você quiser, né? Então é um livro muito didático, uma leitura muito fácil, é um livro divertidíssimo. Eu dava muita risada com esse livro, a Elisa dava muita risada.
Então é um livro leve, que aborda assuntos muito densos, sobre meninos também. Ele tem essa questão, a terra da diversão, na verdade, não é uma terra de brincadeiras, é uma terra onde você pode bater em tudo e ninguém vai fazer nada. É uma terra onde você pode destruir as coisas, deixar extravasar a sua agressividade, e quando você vai dormir no dia seguinte, tá tudo arrumado. Parece a casa da gente, né? Que a criança detona num dia, depois ela paga, e os pais vão lá e arrumam. E aí, no dia seguinte, ela tem tudo arrumado para detonar de novo. Então, são muitas alegorias, muitas analogias aqui. É um livro muito legal. A Jéssica tá me lembrando aqui que eu não tenho ele físico porque ele não existe físico ainda. Eu li ele virtual, porque só dei indicações de livros de editora. Vou dar uma indicação de um livro também de uma autora independente que é magnífico. É O Alvorecer das Sombras, de Gabriela Garrido. Eu não tenho palavras para descrever. É uma autora super recente. Ela tá com a versão ainda independente no Kindle. Tá no Unlimited, né? Tá. Mas é um livro, é uma duologia, na verdade. Só tem o primeiro livro disponível, o segundo livro ainda não foi lançado, não foi publicado. Mas é um livro da hora. Tenebroso o negócio. É um livro, é uma ficção sombria. Tem romance, pra quem gosta de romance, mas o romance não sobrepõe a temática. É um livro num mundo fantástico também, que tem a sua própria lei, que tem a sua própria regra e o seu próprio Deus. Só que é um livro que talvez não vá agradar todo mundo, porque é um livro bem pesado, é um livro bem sanguinolento e um livro bem visceral. O primeiro capítulo mesmo, sobre um ritual que já vai te mostrando a verdadeira face desse rei e Deus dessa terra. Porque é muito interessante o jogo que ela faz, porque no primeiro capítulo ela mostra esse ritual feito por esse Deus. Aí você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Que coisa grotesca, é assim, visceral. Conheço pessoas que começaram a ler e pararam no primeiro capítulo, não sei se eu consigo ler o resto. Ou demoraram um tempo para digerir aquilo. E quando você vai pro segundo capítulo, é a apresentação desse mundo, dizendo que esse Deus, ele criou um mundo de ordem, onde todo mundo vive feliz. É o contrário? Abre, e aí tem essa abertura, contando de como é o mundo, a mitologia do mundo, e aí no primeiro capítulo tem o ritual. Então é tipo um prólogo. É bem interessante porque esses dois capítulos parece que se contrastam. Um apresenta esse Deus como um Deus que trouxe paz para esse mundo, e no outro ritual você olha e fala, como é que ele faz essa atrocidade? E isso vai te dando a tônica do livro. Mas é um livro que, assim, tem bastante... É um livro... Se fosse um filme ia ser 18+, e aí o disclaimer ia ser violência extrema. É um livro que tem umas cenas bem pesadas, bem densas. Os rumores sobre o segundo livro dizem que ele é ainda mais denso e mais sangue, né? É mais difícil. É mais difícil, mas eu amei o livro. Eu amei completamente. Ele traz a verdadeira face do mal. Eu acho que é importante. Eu tô achando engraçado, porque é quase as mesmas palavras que eu usei pra fazer a resenha dos favoritos do mês. É que assim, é um livro que... a gente era controvérsias. Na FEFIC a gente estava discutindo isso com algumas pessoas lá, né, que leram, algumas... porque é um livro que a gente tem um receio de que algumas pessoas tenham um certo preconceito, mas gostaria de fazer assim, um apelo para que a leitura seja feita, porque é um livro necessário. No mundo de coaches e teologia soft, e tudo vai dar certo, e é tudo cor-de-rosa, e, gente, o mundo não é assim. O mundo tem o mal, e o mal é cruel. E esse mal está tentando se vestir de luz. Né? A gente falou da moralidade desse nosso tempo que está sendo relativizada, o mal também está sendo relativizado. Quantas histórias estão abordando os vilões das histórias e tentando humanizá-las? Ele é ruim, mas ele é ruim por quê? Por trás aconteceu isso e aquilo, ele sofreu um abuso, ele foi enganado e por isso ele ficou mal. E a gente vai tentando humanizar o mal, a gente não, né? Mas o mundo vai tentando humanizar o mal. E as pessoas vão pensando, tudo bem ser mal, desde que você tenha uma justificativa.
Então essa relativização do mal precisa ser combatida. E esse é um livro que faz isso. Ele traz a verdadeira face do mal, em contraposição à verdadeira luz, ao verdadeiro bem. Então, é um livro que você vai reconhecendo os vícios e as virtudes nos personagens, as maldades e o bem de forma muito clara, né? Então é um livro escancarado. O mal está escancarado como em poucos livros a gente vê. E isso é importante. É muito importante no nosso tempo. Então eu acho que é um tipo de literatura, é um livro que a gente precisa. Também colocaria facilmente no meu top 5. Eu tenho falado pra Jéssica que é um dos livros que eu mais gostei de ler. Eu acho que ele é muito vívido. É muito interessante. Eu gostei muito. Fica a indicação de leitura, eu vou falar de novo. O Alvorecer das Sombras, de Gabriela Garrido. Tá no Kindle Unlimited. Você pode comprar lá também para ter sua versão e-book. Eu espero verdadeiramente que em algum momento tenha uma cópia física, porque eu quero ter ele na minha prateleira. Estou ansiosíssimo para ler o livro 2. Quem sabe chega ainda esse ano. Ano que vem. Eu fiz a leitura beta do livro 2, né? Por isso que eu falei, olha, não sei se você tá preparado. Falei pra ele algumas coisas. Que eu não sei se você tá preparado pro livro 2. Não só a questão de batalha, que realmente fica mais intensa, mas é porque tem uma intensidade maior tanto das lutas físicas quanto da espiritual. Então, tem uma coisa muito... Não vou falar mais. As coisas aí não seria só spoiler pra vocês, mas spoiler pra mim, que não li o livro, tô ansiosíssimo. Então é bem interessante. E isso são os livros cristãos, e eu deixei essa indicação do Pinóquio, que não é cristão, mas eu acho que tem uma moralidade interessante ali para ser trabalhada. Então eu acho que são livros que são bons para nós homens lermos, mas também são bons para nós lermos com os nossos filhos, alguns deles, porque nós precisamos ensiná-los. É nossa responsabilidade. Então, ensinar os nossos filhos a serem homens, ensinar as filhas a serem mulheres e terem bons padrões, boas referências de homens. E isso é importante para eles também, né? E aí, gente? Essa não é uma lista última, né? Não é the ultimate list, não. Até porque como a gente falou, eu não li muitos livros ao longo da minha vida. Eu tenho conseguido ler mais recentemente. Então, com certeza, tem muitos outros livros interessantes. Tem outros livros que eu sei que falam sobre questões do masculino e para homens que estão na minha lista, mas eu ainda não consegui ler. Que talvez essa lista mude um pouco, se eu fizer ela daqui 1 ano ou 2. Talvez você aí, homem que está assistindo, talvez tenham outras indicações, deixa aqui no vídeo, né? Para os outros leitores que estão assistindo, ou para mim mesmo, né? Indicações para que eu possa ler. Livros que fizeram sentido para você, homem, livros que você gostou de ler, que falaram com os dilemas masculinos. Tem muita mais coisa para ler. E eu faço também um convite especial para que a gente leia também, não apenas repertório de literatura cristã, mas se você for ler algum clássico que não seja cristão, é muito interessante porque eu tenho feito uma leitura com óculos cristão, né? Porque é legal quando a gente lê também uma literatura que não foi escrita por um cristão ou com intenções cristãs, mas ela guarda ali também dilemas do coração humano, do coração masculino, que nem sempre tem a melhor resolução, porque a melhor resolução vai ser em Cristo. Mas às vezes a gente entende que sem Cristo como é que a coisa acontece. E isso é bem interessante pra gente. Eu tive uma experiência particular com Machado de Assis esse ano. E eu nunca tinha lido. Tenho 38 anos. Nunca tinha lido de verdade. De verdade. Né? Na escola. Eu li resuminho pro vestibular, admito. Não li os livros inteiros. Na época do vestibular eu li resumos. E eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro em sequência, assim. Li um atrás do outro no prazo de 2, 3 semanas, assim. E foi uma leitura, assim, magnífica. Magnífica. Eu acho que é legal ler nessa ordem, né? Memórias Póstumas primeiro, Quincas Borba e, por fim, Dom Casmurro. Eu sei que você quer ler mais Dom Casmurro, porque tem a polêmica, Capitu traiu ou não traiu. Não vou dizer qual é a minha
Não tem opinião, não tem questão de opinião, eu acho que tanto faz. Mas é porque, nesse contexto, é um livro narrado pelo Dom Casmurro, o Bentinho, e é interessante tentar entender e decifrar o coração dele, as decisões que ele toma e as consequências que isso traz para a vida dele. Chegando na reta final, já adianto que Machado de Assis tem uma pegada meio assim. O livro é longo, nos primeiros capítulos ele vai apresentando os personagens, nos primeiros 2/3 do livro é uma narrativa bem cotidiana. Isso é legal porque te transporta para um cotidiano do século retrasado. Os livros se passam mais ou menos 1880, por aí. Que é no Brasil imperial ainda. Então te transporta para aquele Brasil, é muito legal, no Rio de Janeiro, né? Aquele contexto do Brasil Império. E vai te trazer nesse contexto cotidiano, como é que era a vida naqueles tempos, né? Só por isso já vale a pena. Mas é bem cotidiano, você fala. Eu li Dom Casmurro inteiro pensando, e aí, quando é que ela vai trair ou não vai trair? Quando é que chega esse tópico? Eu li o livro inteiro pensando nisso. E isso vai acontecer lá no final. E aí, todos os livros dele são assim, pelo menos os que eu li. Tem uma lenga-lenga, digamos, né? Esse cotidiano, 2/3 do livro. Chega no terço final, mano, a coisa vai acontecendo uma coisa em cima da outra, você fica alucinado. Só que, pra você entender esse terço final, o cotidiano faz toda a diferença. Ele te dá todo o suporte pra você chegar lá no final. E aí o livro ganha uma intensidade incrível. Então, quando eu terminei de ler Dom Casmurro, eu fiquei atônito, assim, sabe? Eu fiquei paralisado, chorei e fiquei, assim, impactado com a repercussão das decisões do Bentinho pra ele. Bentinho que tem esse nome, Bento, abençoado, que planejava uma vida religiosa, queria ser padre, né? Foi desde criança preparado para ser padre, e ele queria ser. Então tem essa coisa da santidade e da bênção que ele transformou ou foi transformado em desgraça de alguma forma. E assim, os homens fazem isso. Tem muitos bentinhos por aí, muitas capitus por aí, né? Então é legal de ler com este óculos do cristianismo também, né? As decisões que as pessoas tomam e as suas consequências. Foi uma leitura muito legal para mim, com altas repercussões para minha vida, várias reflexões. Então é muito interessante, não só a literatura cristã, mas a literatura não cristã dentro de contextos, vamos lá, vamos ler os clássicos, vamos ler os livros mais profundos. Não vai ficar lendo livro hot da banca de jornal, porque fala, tem que ler também o que o mundo está lendo. Não, não é isso. Vamos ler os livros mais respeitados, digamos, né? Um livro bom de ler, não vai ferir a gente, né? Mas vale a pena a leitura também, senão a gente fica lendo só ficção cristã, que são mundos ideais, às vezes, né? É importante, nos mostra caminhos, mas assim como é interessante fazer a leitura do Alvorecer das Sombras, ver a verdadeira face do mal, talvez tenha sua validade também ler livros em que as coisas acontecem sem Cristo e a gente consegue reconhecer a repercussão disso para a vida das pessoas, né? Eu espero que você tenha gostado dessas indicações. Me contem nos comentários como foi ver esse vídeo e que tipo de discussões gerou. Se tem homens leitores por aqui também, façam as suas próprias indicações para o Marcel também, ele vai aproveitar bem. Por favor, gosto de indicações. Quero fazer uma provocação ao vivo aqui. Eita. Você tem pensado em escrever também? Como você tem se sentido pensando em tudo que você tem lido e esse desejo, essa ideia de pensar em escrever suas próprias histórias? É que assim, quanto mais você lê, mais repertório você ganha e mais ideias você tem. Então leitura também alimenta nosso cérebro. A criatividade. Né? Alimenta a nossa criatividade, nos faz ser mais inventivos. E isso é importante para a nossa vida, né? Para a sua profissão, para o seu lidar com a sua família, né? Vai te dar repertório, né? Mas também pode acender em você a vontade de escrever, porque quanto mais ideias você tem, às vezes vem uma ideia que, poxa, isso podia dar um livro. Né? Acho que todo mundo que lê bastante já pensou isso. E eu, como sou marido de uma escritora, e tenho vivido um pouco esse universo, fui nas últimas 2 FAFICs, conversei com outros autores, conversei com editores na última FAFIC,
E conversei, inclusive, com outros autores, né? Eu conversei já algumas vezes com o Gerson, esqueci o sobrenome dele. Nascimento. Gerson Nascimento, o marido da Heloísa Carim, que são escritores e juntos escreveram um romance chamado Sublime Amor Entre Universos, que é bem interessante porque aí vai ter um pouco da escrita da mulher e a escrita do homem. E num dos encontros que a gente teve, a gente conversou sobre a necessidade de homens escreverem, né? Porque se você olhar nas livrarias hoje, a maior parte dos livros de ficção cristã que estão na prateleira, eu chutaria 80% a 90% são escritos por mulheres. Né? É um chute mesmo. É um chute. Né? Não é, a gente não fez essa análise, não fez essa busca. Mas se as mulheres estão lendo mais, se as mulheres estão escrevendo mais, as livrarias vão pôr o quê lá? Livro que vende. Sim. Né? Então eu vi menos livros, né? Embora, assim, olha só, a sua indicação é toda de homens. Todas as indicações que eu fiz só são da Gabriela, por homens. Que foi a única. A Gabriela foi a única mulher da minha lista. O resto foi tudo escrito por homens. Será que isso não mostra alguma coisa? Né? Então, talvez homens gostem mais de livros escritos por homens. Talvez seja a linguagem, talvez seja a forma de contar uma história, talvez... Enfim, né? Mas eu acho, então, a necessidade de homens escreverem também, né? Ainda mais nessa nova leva, nesse novo tempo que a gente está vivendo, desse crescimento da literatura cristã brasileira, acho que é importante que homens escrevam. Então, eu já tive insights para 3 livros. Comecei a escrever algum? Não. Pus algum rascunho no papel sequer? Não. Não consegui ainda, porque aí demanda um tempo que eu tenho dificuldade de despender aí, né? Mas talvez seja importante isso. Então, acho que deve haver um estímulo, né, para que homens escrevam, porque tá faltando. E quem sabe mais livros escritos por homens, com uma divulgação nesse sentido, possa alcançar outros homens. Porque, gente, é fato, eu tenho sido transformado pela leitura. Assim, antes da faculdade, na época da faculdade, eu ainda lia mais. Depois, na pós-graduação e na minha vida profissional, eu li muito menos. E agora, com a possibilidade dos livros virtuais e com audiobooks, eu tenho lido muito mais. E eu posso garantir que isso tem feito muita diferença na minha vida. Tanto para eu trabalhar emocionalmente, psicologicamente, os meus dilemas, quanto na minha criatividade, né? Eu tenho dado aulas mais criativas, eu tenho dado métodos mais criativos. Eu faço na universidade onde eu trabalho uma metodologia de teatralização. Eu dou uma série de requisitos e os alunos têm que criar um roteiro de uma cena, de uma consulta. Eu dou aula em curso de saúde, né? Um caso clínico e um roteiro de uma consulta, de uma abordagem clínica de uma família com os seus complexos, com as suas necessidades de saúde, sociais, emocionais, e eles têm que criar uma história. E a gente vai para o centro de simulação e eles vão simular essa história, né? E eu dou suporte para eles, eu vou ajudando eles a criar esse roteiro. Porque quando eles criam um roteiro e quando eles vivenciam esse roteiro, é muito melhor do que uma apresentação num PowerPoint, uma apresentação numa tela. Eles vivenciam a cena que eles criaram. Isso reforça os conceitos técnicos, coloca ele no lugar do médico, coloca ele no lugar do paciente, porque a parte dos alunos vão interpretar os pacientes. Então tem sido um método muito legal, né? Usando, digamos, a literatura como base. Eles estão criando cenas. Então a leitura me dá repertório para usar na minha vida profissional. Dá repertório para eu trabalhar com os meus filhos. As perguntas que a minha filha me faz, eu tenho repertório para responder, né? Mas é claro, assim, essa é the ultimate tip mesmo, né? A dica final. O livro que você deve ler, é claro, eu esqueci, não peguei ele, mas tá aqui, tá, ó. O livro mais importante, não sei se você conhece, o autor é Jesus Cristo. Então, tem vários autores inspirados, mas esse é um livro primordial. É o livro de onde vem todas as histórias, né? E o livro do qual nós somos personagens, né?
Então, nenhum livro vai fazer sentido se você não lê esse. Tanto os cristãos quanto os não cristãos, principalmente os não cristãos. Você tem que estar muito sólido na Bíblia para poder interpretar os outros livros à luz da palavra e à luz da moralidade de Deus. E você precisa discipular os seus filhos, a sua esposa, as pessoas à sua volta, com base na Bíblia, e não com base no livro, mesmo que livro cristão. Porque livros cristãos são escritos por pessoas que podem conter falhas. Nós pegamos erros teológicos, nós pegamos falhas que eventualmente a gente não concorda, mas eu sou muito abençoado porque eu conheço este livro e esse autor aqui primeiro. Então, leia esse livro. E a partir desse você vai interpretar os outros. Leia a Bíblia. Não só lê, que bonitinho isso aqui. Não, estuda, tá? Se esforce, compre comentários, estude a palavra com a sua esposa, estude a palavra com outros homens, procure respostas na palavra, né? Para você poder interpretar não só os outros livros, como o mundo, a sua vida. Gente, muito obrigada por acompanhar até aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau. Boas leituras. Deus abençoe vocês.